Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas, a Bíblia. Esse livro precisa estar na mão de todas as pessoas. E como ele nos explica, porque é uma experiência pessoal dele, da comunidade Canção Nova e de milhares de pessoas, a Bíblia foi escrita para você. E é muito simples fazer o diário espiritual. Ele vai mostrando aqui passo a passo. Hoje nós vamos fazer juntos a segunda carta de São Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Eu convido você, e já vou ali para o meu cantinho, caneta e papel na mão. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Caneta, papel na mão, Sagrada Escritura, mas sobretudo com espírito de oração. Ouvido de discípulo, coração em Cristo, no Pai, no Espírito Santo. E hoje eu quero pedir que Nossa Senhora, que soube ouvir a palavra de Deus, esteja também nesse momento do nosso estudo. E ela vá nos indicando, como ela mesmo disse, fazei tudo o que Ele vos disser. Dai-nos, Senhor, o Teu Santo Espírito, aquele Espírito que veio sobre a Virgem Maria e a conduziu à vontade plena do Pai, até o Calvário, até a crucifixão, a morte, a ressurreição, e presente em Pentecostes, no início da igreja. Senhor, dai-nos o Teu Santo Espírito. Assim, nós tomamos esta palavra e hoje, estudando a segunda carta de São Pedro, que foi nos escrita ali pelos anos 80, depois de Cristo. E esta carta, ela vem nos exortar à fidelidade a Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Como entre o povo antigo houve falsos profetas, também entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente facções perniciosas, chegando até a renegar o soberano que os resgatou. Eles atrairão sobre si repentina perdição. Muitos hão de segui-los em suas dissoluções, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado. O que será que São Pedro está nos explicando? Quem são esses falsos mestres que introduzem, que são introduzidos e que chegam sem nós percebermos entre nós? Vamos perguntar ao Padre Carlos? Caríssimos irmãos e irmãs, o que falar dos falsos mestres mencionados nessa segunda epístola de São Pedro? Os falsos mestres, a própria palavra nos diz, aqui no capítulo 2, a partir do versículo 20, diz a Escritura: de fato, se pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo escaparam uma vez da contaminação do mundo, mas novamente se deixam enredar e por ela são dominados, no fim, estão piores do que no começo. Os falsos mestres, na verdade, foram pessoas que tiveram uma experiência de Deus, passaram pela comunidade cristã, mas justamente porque não vigiaram, porque não cuidaram, não alimentaram a sua experiência real cristã, distorceram aquilo que aprenderam e estavam ensinando assim. Isso era um prejuízo muito grande para a comunidade.
Interessante que, lembrando do que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele diz: tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então, para agradar a Deus é preciso manter essa fidelidade no conhecimento e na experiência daquilo que se aprendeu, a pureza do ensinamento da palavra. Os primeiros ensinamentos dados pelos apóstolos, pela comunidade cristã, isso sim se deveria seguir. E não aquele pensamento, aqueles ensinamentos distorcidos por aquelas pessoas que se desencantaram, se desligaram da verdadeira instrução da comunidade cristã. Falsos mestres eram aqueles que não mais sabiam ensinar a pureza do Evangelho ou da palavra de Deus e que certamente estavam ameaçando os primeiros cristãos. Obrigado, Padre Carlos. Por ganância, vos explorarão com palavras mentirosas. Há muito tempo, porém, o julgamento deles já está em curso e sua perdição não está adormecida. Pois Deus não poupou os anjos pecadores, mas os precipitou no lugar do castigo e os entregou aos abismos das trevas, onde estão guardados até o juízo. Também não poupou o mundo antigo, quando enviou o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e preservou somente 8 pessoas, entre os quais Noé, pregoeiro da justiça. Votou ao extermínio e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, para mostrar o futuro que espera os ímpios, ao passo que salvou o justo, Ló, que andava sofrendo com a vida dissoluta daquela geração perversa. Pois este justo que morava entre eles sentia diariamente atormentada a sua alma justa, vendo e ouvindo as ações iníquas que eles praticavam. É que o Senhor sabe livrar os homens piedosos da provação e separar os malvados para castigá-los no dia do juízo. Especialmente os que, levados por suas paixões impuras, seguem as vias da carne e desprezam o senhorio. Padre Carlos fez para nós um esclarecimento desses versículos, especialmente desse versículo 3. Mas aqui fica esta palavra para nós meditarmos. Você pode ir grifando aquilo que mais chamou a atenção nesse texto. Você pode orar sobre ele. E aqui nós vamos buscando a mensagem de Deus para nós hoje. Eu faço isso até no meu caderno, pedindo à luz do Espírito Santo esta graça, buscando a mensagem de Deus para mim hoje. Como eu posso aplicar isto na minha vida? Eu confesso aqui que eu vivo dias de grande angústia e com certeza você como cristão, como São Pedro, o momento atual que o mundo vive, que as gerações passam e que nós presenciamos. Mas precisamos ficar firmes no Espírito Santo, naquilo que a Sagrada Escritura revela e naquilo que a Santa Igreja Católica nos ensina, os valores cristãos. Senhor, ouvi-nos. Eu vou anotar aqui no meu caderno e já convido você a fazer o mesmo, orando
nós nos encontraremos no próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!